Uma das coisas que me intriga na vida de Jesus era o seu ritmo. Eu fico pensando como que uma pessoa que foi praticamente anônima durante 30 anos, em 3 anos conseguiu cumprir a maior missão de todos os tempos. Como é que uma pessoa que tinha tão pouco tempo para fazer o que precisava fazer, encontrava tempo para ir em festas, como o início de seu ministério, encontrava tempo para visitar pessoas enlutadas, como Marta e Maria, encontrava tempo para curas, para milagres, para a ressurreição de pessoas, encontrava tempo para ensinar publicamente diante de multidões, mas encontrava tempo também para ensinar à mesa e conviver com os seus amigos íntimos, encontrava tempo para sair mais cedo, ir para um lugar solitário a fim de orar e conversar com seu pai ali com silêncio e solitude, mostrando para nós disciplinas espirituais não como ferramentas de manipular a Deus ou de desenvolvimento pessoal, mas como um ambiente para abrir um espaço para a relação com o Pai. Como é que é o ritmo dessa pessoa? Nos últimos vídeos nós temos falado a respeito de algum tipo de treino e a diferença entre tentar e treinar. E eu não sei como é que isso chega em você, mas em mim, a primeira vez que eu ouvi essa expressão de treino na vida espiritual, isso me causou alguma estranheza. Eu lembro que estava lendo um livro do Dallas Willard, me deparei com essa expressão e com esse conceito, e fui num grupo de WhatsApp que tem com os amigos que considero mais inteligentes do que eu, e perguntei para eles, vocês conhecem esse conceito, o que vocês acham? E a gente conversou um pouco e eu trouxe os meus receios. E claro, provavelmente os meus receios são os seus receios. É de que isso nos leve para uma caminhada cristã de desempenho, de performance ou de culpa, e por isso nós preferimos não mexer com esse conceito e não pensar sobre essas coisas. Mas eu quero te dizer que treinar espiritualmente não é tentar ser melhor, não é tentar ser aceito por Deus, não é trabalhar apenas um desenvolvimento pessoal, mas é aprender a viver num ritmo próprio, que nós temos chamado aqui do ritmo da graça, de uma forma intencional, de uma forma encarnada, que é o que nós vimos Jesus fazer. Então Jesus tinha uma rotina, tinha uma disciplina, e eu sei que essas são palavras que estão na moda e eu não quero que você fique preso nisso, simplesmente achando que eu vou aqui te entregar um método. Não é isso. Apesar dessas palavras estarem na moda, Jesus não usava essas palavras. Nós só observamos a sua vida e a liturgia da sua vida, ou o ritmo da sua vida, e percebemos que ele tinha rotinas, que ele tinha hábitos, e isso dá alguma pista para nós, de que nós devemos nos exercitarmos também nesse ritmo de vida. Então a minha proposta aqui, ao invés de te entregar um método, é nós juntos buscarmos reorientar o nosso coração. Isso é uma coisa que me incomoda, e aquilo que eu tenho buscado e aquilo que eu tenho meditado é aquilo que eu também quero repartir com você. Então, quando nós falamos de treino espiritual, pode ser que a gente fique tenso, como a gente falou, pensando nessas questões mais performáticas e desenvolvimento e meritocracia e culpa, mas não é sobre ser melhor aceito por Deus, mas é sobre viver como alguém que já foi aceito. Então, o que nós estamos propondo aqui não é que você agora vai performar na sua espiritualidade de forma a Deus se agradar mais da sua vida. Não, o Senhor nos alcançou e o Senhor quis a nossa vida quando nós não fizemos nenhum gesto na direção dele. O texto bíblico diz para nós que o Senhor nos amou quando nós ainda o odiávamos. O Senhor nos amou quando nós estávamos indiferentes a Ele, nós não estávamos olhando para Ele. O Senhor não depende do nosso desempenho espiritual para nos amar, para nos acolher, para nos receber. Não, Ele quis ir na sua direção. Você é amado e você é amada. O Senhor quis ir na sua direção. Agora, uma vez que entramos nesse ambiente, nós queremos então aprender a viver nesse ambiente. Por exemplo, quando você vai para um casamento, você tem uma roupa adequada para ir no casamento. Se você vai fazer uma aula de natação, você tem uma roupa adequada para ir para uma aula de natação. Portanto, quando você entra num novo ambiente, há um modo de estar, há uma roupa para se vestir. Como nós entramos no ambiente de Cristo, pela graça, nós agora queremos aprender como é que vive nesse ambiente. O grande desafio é que tem sido apresentado para nós a possibilidade de nós sermos salvos sem sermos discípulos,
de nós fazermos parte de uma igreja e dizer que somos filhos de Deus sem aprender como é que os filhos de Deus se vestem, como é que os filhos de Deus se portam, como é que é a vida de um filho de Deus. E Jesus mostra para nós como é a vida de um filho de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos ali é sobre esse ritmo. Então, é aprender a viver como alguém que já foi aceito. Então, na proposta do Dallas Willard, do treino espiritual, não começa com esforço, mas começa com identidade. Então, treinar não é sobre heroísmo, não é sobre técnica espiritual, não é sobre ter uma força de vontade elevada. O fulano consegue porque ele tem mais força de vontade. Ou o outro consegue porque na família dele as pessoas já têm mais esse caráter, ou essa fleuma, ou essa forma. Ora, isso diminui a obra do Espírito Santo em nós. Se o trabalho do Espírito Santo para desenvolver as virtudes do Espírito dependem da forma como nós somos criados ou do feitio da nossa família, aquele povo que se desculpa do temperamento, mas não, pastor, você tem que ver a minha tia, você tem que ver a minha mãe, ixi, eu sou muito melhor, eu estou na frente, ou então, eu sou assim por causa daquilo, por causa disso. Não, a obra do Espírito pode transformar a gente, pode tornar pessoas rudes em pessoas doces, pode tornar pessoas omissas em pessoas agora ativas, em pessoas intencionais. A obra do Espírito é completa em nós. Nós não podemos limitar a obra do Espírito. Então, o que nós estamos falando aqui não é sobre alta força de vontade ou um caráter que está mais propenso para isso ou para aquilo. Nós estamos falando sobre organizar a nossa vida para que exatamente esse famoso agora vai não seja necessário. Para que a gente não dependa da força de vontade, para que a gente não dependa do nosso traço intrínseco de caráter. Não, nós queremos organizar a vida ao redor de um centro. Então, Jesus é o nosso sol, e tudo que está envolvido na nossa vida, família, trabalho, amizades, gostos, hobbies, tudo isso está orbitando ao redor desse sol. Ele é o centro, ele é o sentido, ele é que ilumina essas outras coisas. Então, o que falta muitas vezes para nós, voltando a pensar na palavra treino, e pensando em quantas vezes a gente se sente cansado e frustrado porque sabe o que é necessário, como Paulo dizia, eu sei o que eu devo fazer, e infelizmente muitas vezes eu não faço, porque nós deixamos de organizar a nossa vida ao redor disso. Nós queremos trazer Jesus como um anexo à nossa vida. Nós queremos encarar a nossa vida espiritual, a nossa realidade cristã, como uma coisa que a gente anexa ao que a gente já vinha fazendo, ao invés de reorganizar tudo que a gente vinha fazendo nesse centro. Então, para a gente usar, por exemplo, uma imagem cotidiana, eu disse que tenho corrido a pé e almejo fazer uma meia maratona. Tem sido uma jornada difícil, inclusive até lá, porque apareceu meio que uma lesãozinha no joelho. Mas o que eu tenho cada vez mais percebido é que ninguém chega no dia de uma corrida, seja ela de 10 km ou uma meia maratona ou uma maratona, e decide corrê-la. Não. Todo mundo tem que fazer um plano de treinamento. Agora, de novo, o treinamento só é possível por causa de uma graça recebida. Então, a pessoa tem pernas, a pessoa tem saúde, e ela agora vai fazer um treino para que aquele dia ela consiga correr aquela quilometragem. E, como dizem os treinadores, o dia da prova é só a conclusão dos nossos treinos. Se você não treinou, você provavelmente vai quebrar, como se diz na corrida. Você não vai conseguir terminar a sua corrida bem. Mas se você treinou como era suposto, então você vai terminar a sua corrida. Então, treinar é organizar a nossa vida. Nós estamos falando aqui de tempo, de atenção, de corpo, de ritmo, de hábitos. Então, não é uma questão do que nós vamos fazer para impressionar a Deus. Não, nós treinamos para nos tornarmos disponíveis para Ele. E porque queremos viver com Ele. Então, não é sobre eu vou fazer um treino para ter uma performance. Não, eu vou fazer um treino para que o que eu desejo seja possível. E no nosso caso, na nossa relação com Deus, o que a gente deseja? Nós desejamos ser disponíveis para Deus, nós desejamos viver com Ele, desejamos viver como Ele. Então, para isso, eu preciso entrar nesse ritmo da graça, nesse ritmo que Jesus dizia para nós.
que ele revelava para nós. Então, nós queremos passar tanto tempo na presença de Jesus e meditando na sua palavra e na sua vida, que a nossa vida passe a refletir a vida dele. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que muita gente que o vê diz que eles parecem muito comigo. Não só na aparência, mas nos gestos, na forma de estar, no jeito que fala. Por que o meu filho parece assim comigo? Por causa da convivência. Eu não consigo, por exemplo, ensinar o meu filho a respeito de amor com informações a respeito do amor. Eu não consigo ensinar para o meu filho um caráter amável ou manso, simplesmente descrevendo o que é um caráter manso. O meu filho vai aprender caráter pela convivência. O meu filho vai aprender o que é o amor pela convivência com uma pessoa que o ama. Portanto, nós não conseguimos aprender o caráter de Jesus simplesmente sabendo informações sobre ele. Nós precisamos entrar numa dinâmica de convivência. Portanto, anota aí, não falta informação em relação a Jesus. O que falta é convivência. Provavelmente você já sabe mais sobre Jesus do que a maioria das pessoas ao seu redor. Mas muito provavelmente também você está falhando na convivência com ele. E não é você no sentido de culpa. Nós temos falhado. Nós vivemos na era da informação. Nós vivemos na era das frases de efeito. E por isso, muitas vezes, nós negligenciamos a convivência com Jesus. É conviver com ele e com a sua vida, com a vida dele, é que vai tornar a nossa vida mais parecida com a vida dele. Então eu quero caminhar aqui para o fim, dizendo para você que apesar de nós estarmos falando aqui de treino, e entrar nessa vida que tem um ritmo, como o ritmo da vida de Jesus, e conviver com ele para aprender que ritmo é esse, no fundo, é a graça que vai nos transformar. Então a graça é o ambiente que nos insere, aliás, a graça é o meio que nos insere nesse ambiente, onde nós vamos poder treinar, onde nós vamos poder desenvolver, mas é a graça também que forma essa vida parecida com Jesus. Você só pela sua força de vontade não consegue. No fim, somos todos devedores da graça. Eu estava aqui pensando num exemplo agora que aconteceu comigo. Por causa desse problema no joelho, eu preciso fazer uns exercícios que eu precisava de uma coisa chamada mini-bands. Então eu não tenho as mini-bands, tive que comprar. E isso chegou na minha casa. E porque esse meio chegou na minha casa, eu agora posso fazer o treino que é suposto para o fortalecimento do meu joelho. Isso é um exemplo esdrúxulo, mas é isso. A graça chegou na nossa vida. E essa graça te dá condições para você treinar e fortalecer a sua relação com Deus, tornar o seu caráter mais parecido com Jesus. Mas isso só é possível por causa dessa graça. Portanto, é uma dinâmica onde a graça, como Paulo diz a Tito, nos educa a viver. Se antes era-nos impossível participar de uma nova realidade, como, por exemplo, era impossível para mim fazer esses exercícios do joelho sem ter essas mini-bands, agora, com a graça que chegou, é possível, nós fomos inseridos para fazer parte da família de Deus. E agora nós podemos, então, desenvolver essa vida. Nós só queremos, de uma forma ativa, de uma forma proativa, nós queremos mesmo treinar isso, que é participar de uma nova dinâmica de vida, porque eu faço parte dessa nova realidade. É como o exemplo que nós já demos também da minha segunda filha, que quando chega lá em casa já tem um irmão. Então ela já faz parte dessa realidade, mas ela vai aprender comigo, com a mãe e com o irmão, como é que essa realidade funciona. E ela vai treinando conosco como é que é fazer parte dessa nova realidade. Lembra que num dos episódios nós falamos da pessoa cansada, e muitas vezes ela está cansada e está frustrada porque ela não está nesse ritmo, ela não está nessa convivência. E quando ela tenta reagir como Jesus, ela não consegue. Ou às vezes consegue num episódio, mas não consegue em outro episódio. Eu quero te dizer que talvez você tenha tentado demais, mas provavelmente tenha treinado de menos. O convite desses vídeos que nós temos conversado aqui nesse assunto é para que você abra espaço na sua vida para essa convivência com Jesus e aprenda com Ele a respeito desse ritmo. Portanto, eu te pergunto, e se você começasse pequeno? Não para tentar mais, mas para viver com um pouco mais de tempo
de atenção à presença de Deus no seu dia a dia. Se você tivesse olhos para perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, e se você abrisse no seu dia momentos específicos onde você quer olhar para isso e dedicar a sua atenção a isso. Porque se por um lado tentativa depende de força, o treino, como ele depende de graça, ele vai se tornar possível quando você colocar a sua atenção ao que Deus já está fazendo na sua vida, colocar a sua atenção a como foi o ritmo da vida de Jesus, meditar nessas histórias, meditar no compasso de Jesus e tentar mesmo nessa convivência com Jesus ir imitando o seu caráter. Esse é o convite para nós. Deus te abençoe.